Meus amigos, sejam todos bem-vindos, Arquibancada Celeste Online, para mais um pós-jogo, né? E um pós-jogo, meus amigos, que eu não sei com que palavra começar. Botafogo 4, Cruzeiro 0, estreia do Cabuloso no Campeonato Brasileiro. E assustador de deixar o torcedor muito assustado, porque um desempenho abaixo da crítica. Assustador ver a mudança de um time que ano passado tinha uma intensidade acima da média, era muito organizado, impressionar o adversário, e ver um Cruzeiro hoje totalmente passivo, permissivo. Um time que eu entendo que começo de temporada, mas é o começo de temporada para todos. Assustador. Eu diria que essa é a palavra que define o jogo de hoje. E aí, eu acho que futebol não premia sacanagem. Longe de eu querer dizer que o Tite é um cara muito profissional, mas o Tite, na derrota no Clássico, eu falei que o próximo jogo o Tite teria que pagar o preço, teria que ter peito de fazer o que o Leonardo Jardim chegou e fez e que ele não teve que fazer. Ele não teve coragem de fazer. Não era o Christian sair do time. Ano passado, o tanto que o Christian contribuiu para o Cruzeiro, não tinha como ele sair do time. Esse ano é o cara que sabe fazer a função, já fez 2 gols no Campeonato Mineiro, né? O menor dos problemas é o Christian. E o que eu falei após o Clássico, que o menor dos problemas era o Tite, hoje o maior dos problemas foi o Tite. Foi o Tite porque entrou com quem não merecia estar titular. Lucas Silva foi um cara que é capitão, é um dos líderes, é o cara com identificação ao time, mas fez um bom primeiro turno no ano passado e depois disso despencou. Terminou o Campeonato Brasileiro mal. Talvez fisicamente, é um cara pesado. Também já trouxe isso aqui, que eu não vejo os outros times um volante tão pesado como o Lucas Silva. Com a bola no pé ajuda, mas sem a bola. É um cara que com 5 minutos ele tomou um amarelo. Ele não aguentou acompanhar. O cara puxou ele puxou o cara e tomou um amarelo. É difícil para ele, ainda mais começo de temporada, acompanhar jogadores mais leves. Sabe? O Montoro jogou livre. O Danilo jogou livre. Assustador. Saber que o que credencia o Wanderson tá sendo titular. O Cruzeiro teve uma melhora muito grande ano passado com a ausência do Wanderson. É um cara que defensivamente ajuda, mas ofensivamente, meu amigo, pobre demais. E mais uma vez foi assim. Sabe? Então, assim, eu acho que o futebol não premia sacanagem. O Tite tinha que fazer as escolhas certas e não teve peito de fazer as escolhas certas. Não teve peito de fazer. Trocou o William, que estava muito visível, foi com Cássio. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus parece que desaprenderam a jogar bola. Não sei se começo de temporada. Com certeza o começo de temporada influencia muito na atuação do jogador, mas, assim, bizonhamente desentrosado. Bizonhamente. Sabe, na esquerda, Kaique, que é o cara que faz a dele, muito forte, fecha o lado dele, né? E Lucas Silva e Lucas Romero. E aí, a minha maior indagação. Eu não vejo o Lucas Silva titular nesse time. Não acho que o Lucas Silva... Cara, sou muito grato pelo que ele fez. O time encaixou muito com ele. Agora, ele terminou o ano muito abaixo dos demais. É um cara pesado. Claramente, ali é a posição do Gerson. E também não entendo o porquê do Tite tá insistindo no Gerson pela beirada. O que encantou todo mundo, o que fez o Gerson jogar bola, o Gerson centralizado no Flamengo. A melhor versão do Gerson foi como volante, centralizado. E o Tite inventou o Gerson pela beirada, funcionou, ok, funcionou pela qualidade do time, funcionou pela qualidade do jogador. Cara, ele é um jogador que as bolas que ele pegou de frente, as 2 bolas ele deu um tapa, em um tapa ele deixou o Caio Jorge na cara do gol. Sabe? Então, assim, não faz sentido. Não faz sentido essa escolha dele. É um jogador lento, é um jogador que não ajuda na recomposição, de fazer o que o Christian faz.
Não tem o porquê insistir em Gerson pela beirada. Time vencedor é isso, Tite. É você saber que você precisa de fazer as melhores escolhas. Mesmo que seja tirar o Lucas Silva. Esse jogo de hoje contra o Botafogo não era para você ter tirado o Christian, que é o cara que tanto contribui. O Lucas Silva foi um termômetro do Cruzeiro no primeiro turno de 2025. E você tirou o jogador que foi o segundo termômetro na metade do campeonato para lá. Na segunda metade do campeonato de 25, o Christian foi talvez um dos 3 melhores jogadores do Cruzeiro. Era o cara que quando estava mal a gente não tinha peça de reposição. É o cara que ajuda muito na marcação. É o cara que tem a válvula de escape pela beirada. Então, assim, irreconhecível o Cruzeiro. Não dá para entender as escolhas do Tite. Eu acho que hoje bota na conta dele o que eu cobrei contra o Atlético, os jogadores. Hoje eu cobro o Tite. Claramente entrou com o time errado. Você tem Matheus Henrique que já estava disponível, poderia ter dado mais tempo para ele. Um Cruzeiro irreconhecível. Preocupante. Eu volto a dizer, eu não sei se... Eu tenho muita resistência aos técnicos brasileiros. Acho que eles estão defasados. Eu sei que ainda é janeiro. Não dá para se falar em cabeça de treinador, mas é assustador a diferença de um time para o outro. Como é um Cruzeiro muito mais travado, um Cruzeiro limitado, e numa diferença de um espaço de 2 meses. Nós estamos no final de janeiro. Esses caras estavam jogando até dezembro, numa intensidade louca. Um bom jogo contra o Corinthians em São Paulo. Sabe? É um péssimo começo de trabalho. Precisa de sim cobrar os jogadores, mas o Tite precisa de dar a resposta. Porque o trabalho dele não anda. É um começo de trabalho, mas é um começo de trabalho perdido. Sem saber quais peças trocar, sem saber se os jogadores vão entender essa metodologia. Ele falou que ia continuar a metodologia de trabalho do Jardim. O que nós vimos hoje, Tite, foi totalmente ao contrário. Um time devagar, um time permissivo, um time que tomou 4 gols no segundo tempo. Assustador. Acho que o Cruzeiro deve ligar o sinal de alerta. Não pensando em rebaixamento, nada disso. Mas em pensando até onde esse trabalho vai nos levar na temporada. Até onde o Tite vai conseguir caminhar com esse time. Sabe? Não tem como pensar. Nós vimos o que o Wanderson rendeu ano passado e você não começar tendo Arroio no banco. Você não começar com Arroio é assustador. Eu não sei o que o Tite vê no dia a dia. E um dos problemas do Tite no Corinthians e um dos problemas do Tite na seleção era justamente isso. Morrer com os jogadores que ele acreditava. Na seleção brasileira foi isso. Foi com o Paulinho, né? Foi com os laterais. E espero aqui que não seja com o Wanderson. O Wanderson não deve ser titular. O Wanderson não tem bola para ser titular. É o cara que jogou ano passado um turno e não fez um gol. É o cara que só tem o físico. O tático. Mas assim, tecnicamente, muito abaixo. Finalização, criação de jogadas. Então, assim, assustador. É um 4-0 que deixa o torcedor puto, deixa o torcedor muito assustado. Espero que o Cruzeiro dê resposta agora no próximo jogo, que é contra o Mineiro, que também está com a corda no pescoço. Beleza? Galera, mais um pós-jogo, que eu venho dizer que um pós-jogo de bosta, né? Os pós-jogos têm sido cada vez piores, né? Mas não deixa de se inscrever, não. Se inscreve aí, ativa o sininho, que a temporada está só começando. Tenho certeza que precisa de muitos ajustes. O Cruzeiro precisa de melhorar drasticamente. Beleza? Tamo junto. Valeu!